Olá, estamos começando aqui mais um episódio do Globotechcast, o seu podcast de tecnologia da Globo. Aqui a gente te atualiza de todas as novidades sobre tecnologia, agilidade e inovação. E no episódio de hoje a gente está aqui com os feras de inovação da Globo e vamos falar um pouco como é que a Globo está inovando, quais são os principais desafios e como você pode aprender com eles. Eu sou Carolina Bezerra, vou ser a host desse episódio, sou uma mulher negra, tô com uma camisa preta do Globotechcast e tô com um blazer cinza. Eu tô com o cabelo preso e uso óculos na armação caramelo. Queria aqui dar boas-vindas aos nossos convidados, Gabi Barnabé, o Luiz, Edmundo e o Felipe Augusto. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Bom, vamos começar com o básico, né, pessoal? O que é inovação para vocês? Posso falar? Pode. Então, só fazendo a autodescrição aqui, meu nome é Luiz, eu tenho cabelos quase brancos, não, mentira, ele tá no grisalho, quase, castanho grisalho. Olho azul, pele branca, tô usando uma camisa branca aqui. E a inovação, eu acho que é tudo aquilo que inova. Nossa, que genial, né? Não, mas é tudo aquilo que você fazer a mesma coisa de uma maneira diferente, né? Seja uma coisa que melhora o que você já faz, ou trazer uma coisa nova que você não fazia antes, mas que é melhor para você, né? Tem a ver muito com um benefício também, né? Você fazer uma coisa diferente sem vislumbrar alguma melhoria, que seja uma eficiência financeira, que seja menos tempo, ou atingir um novo mercado, ou ter uma nova método de produção, né? Um novo jeito de ganhar dinheiro. Eu acho que você não está inovando, né? Você está só usando uma ferramenta mais moderna, se você não está buscando nenhum desses benefícios. Acho que inovação tem muito a ver com isso. Ter uma mente aberta para trabalhar o diferente, dá trabalho, né? Envolve muita comunicação, muito entrosamento, envolve explicar para os outros o que você está fazendo, o que muda na vida deles. E tem que estar sendo buscado sempre um objetivo, um bem maior, uma vantagem. Se você não tiver uma vantagem envolvida nisso, não é inovação. Você achou que você passou tua autodescrição? Faltou a minha autodescrição, perdão. Eu me chamo Felipe Augusto, eu tenho pele branca, sou gordinho, tenho barba com fios brancos, pretos com fios brancos, poucos cabelos e olhos castanhos. Estou usando uma blusa preta e uma cordinha aqui do orgulho LGBTQIA+, com um brochezinho do Milhas do Conhecimento também, os movimentos da empresa. Agora sim. Obrigado. Vamos puxar o gancho aí do Felipe, começar com a minha audiodescrição antes que eu esqueça também. Bom, pode me chamar de Gabi, né? Todo mundo aqui dentro me chama pelo apelido. Sou uma mulher branca, de olho claro, cabelo um loiro escuro. Tô com uma blusa bege e uma blusa de manga comprida em cima que mescla ali um bege também com azul. Bom, pessoal, eu também, assim, na linha ali do que o Felipe comentou e o Luiz também, acho que tem algumas considerações legais. Eu gosto muito de definir ali inovação como um movimento também de ousadia, né? Então, não ter medo de errar, precisa estar alinhado com a estratégia, perfeito, porque você pode fazer tecnologia pela tecnologia, ainda mais que a gente está aqui numa área que tem né, um parque de diversões quase de tecnologia para poder brincar e várias ferramentas, mas tem que estar muito atrelado ali com a estratégia e sem também deixar de lado, né? Um outro contraponto é assim, vamos correr alguns riscos, né? Sem ter medo de errar e fazer levantamento mesmo, testar hipótese, ter isso muito bem estruturado. E para isso acontecer, precisa ter bastante colaboração entre as áreas envolvidas, né? Que tem bastante conhecimento do core business, né? Da Globo, de conhecimento de estratégia e unir essas partes junto, né? Dificilmente uma ideia disruptiva começa sim, né? Ela começa simples, mas sempre alguém vai né, juntando outras áreas, outras pessoas, conhecimentos e fazendo como adicionando ali alguns tijolinhos para aquilo realmente ganhar e ter todo o valor que
que pode ser gerado. Precisamente. Tá, então agora é meu turno. Eu sou Edmundo, sou um homem branco, uso óculos, cabelo um pouco castanho claro, e estou vestindo uma camisa polo quase verde. Tá? E antes de qualquer pessoa me colocar no país errado, sotaque, eu sou peruano, porque sempre dá esse no... qualquer país menos Peru. Então vamos dando esse disclaimer antes, tá? Então, essa parte de inovação, eu coloco inovação mais como uma consequência de nosso trabalho. Nosso trabalho tem que, às vezes, ir pela ideia de ter melhor eficiência, melhorar a qualidade, às vezes fazer mais rápido. E às vezes a gente tem que ir para algo novo, algo que não existe, tá? Isso aí é muita coisa da consequência do trabalho de cada um. Quem está mais perto da operação, por exemplo, é um negócio que fica muito mais ágil, muito mais rápido. Então você não tem muita coisa para criar, muito tempo para criar algo novo. Então você mais vai pensando na eficiência, na entrega do produto mais rápido, talvez melhorar a qualidade. E quem está um pouco mais afastado da operação talvez pode sair um pouco da caixa e pensar em outras coisas, né? As duas são válidas, só que a gente pode chamar de uma inovação incremental e uma inovação disruptiva, tá? Mas os dois totalmente válidos e os dois têm que existir. Só complementando isso que o Edmundo falou, a gente pensa em inovação, a gente pensa muito em tecnologia e grandes inovações da inteligência artificial e machine learning, etc. e tal, mas eu acho que as pequenas inovações também são grandes coisas, né? Por exemplo, uma pessoa que faz uma faxina, às vezes ela arranja um jeito melhor de limpar uma janela ou de passar a vassoura, que aquilo fica mais rápido, não deixa de ser inovação também, né? Sim. Então a gente não pode desassociar a inovação de coisas simples, né? Lógico que aqui a gente tem um foco numa coisa muito mais complexa, mas essas pequenas coisas que as pessoas fazem no dia a dia, que melhoram a eficiência, né? E a forma como elas trabalham, não deixam de ser inovação e devem ser sempre muito celebradas, né? Beleza. Perfeito. Boas definições aqui, gente. Queria que vocês falassem agora sobre os tipos de inovação que a gente tem aqui na Globo e como é que vocês diferem elas com relação ao impacto e implementação. Nisso que o Edmundo falou da inovação incremental, né? E eu acho que dá para definir como duas, né? Incremental e disruptiva. A incremental, eu acho que um exemplo muito claro de como isso acontece na Globo, e é um dos motivos que a Globo tem aquilo que é sempre considerado o padrão Globo de qualidade, né? É que a Globo sempre tem que estar na frente e trazer uma melhor qualidade de imagem, de som e etc, né? Então, você vê, por exemplo, na imagem, né? Muito tempo atrás, você tinha a televisão analógica com a resolução SD e sempre se procurava melhorar a forma com que era transmitida essa imagem para chegar no telespectador, né? Passou para o digital, foi para o HD, aumentou a resolução. Agora a gente está com o 4K, né? Que aumentou ainda mais a resolução e já faz algumas coisas em 8K também para o Globoplay, que nada mais é do que, se você for pegar no passado, é uma melhoria do SD, né? Uma melhoria muito maior, mas continua sendo escadinha ali que vai subindo, né? Sim. Isso seria a inovação incremental, né? Que ela vai ali por degrau para degrau e você vê aquela qualidade no final sendo melhorada como um todo, né? Já a inovação disruptiva, ela é uma inovação que ela, em vez dela ir seguindo reto nesse caminho incremental, em algum momento ela faz uma curva, né? Essa curva pode ser para um lado, para o outro, para cima, para baixo. Enfim, é uma coisa que faz a disrupção mesmo, né? Que cria uma coisa nova, né? Aí há um dos grandes efeitos que ela trouxe, né, é essa disrupção, né? É você ter ali uma coisa que é totalmente nova e para implementar isso, muitas vezes é muito mais difícil e é muito mais moroso no sentido de que, assim, mais pessoas têm que entender aquilo para conseguir trabalhar com aquilo, né? Por exemplo, eu posso até citar da imagem, isso num passado que a gente já conhece muito bem, foi quando, por exemplo, teve
a mudança o Fernando Bittencourt, uma vez, numa palestra, falou que foi uma das coisas que mais mexeu com ele foi quando teve... o jornalismo era filmado todo em película, era feito com câmeras de cinema mesmo, e passou para vídeo. Ou seja, foi uma disrupção gigante, assim, porque mudou totalmente a forma com que era feito esse tipo de imagem, né? E aquilo, assim, para muitas pessoas foi até difícil de entender e tinha todo um departamento de desenvolvimento de filme e de revelação, etc., que teve que mudar. E foi uma mudança drástica mesmo. Então, acho que esse tipo de inovação disruptiva, ela às vezes é traumática também, né? E por isso mesmo que é mais difícil de implementar. E às vezes pensando no disruptivo, não é tanto também o processo da tecnologia, sino que o Luiz falou, as pessoas têm que entender que às vezes esse daí vai ser um novo caminho. E às vezes tem muita resiliência para novas tecnologias, não? O caso que a gente está vivendo mais agora é com a parte da voz sintética, que tem muita resistência das pessoas, mayormente dos locutores, ver que eles estão achando que estão ficar sem emprego, que vão perder oportunidade, mas não todo mundo pensa assim dentro dos mesmos profissionais. Por exemplo, aqui na Globo, não é para dar um spoiler, mas é algo que já está acontecendo, que é todos os seriados em 2024 de frente, a parte da audiodescrição está sendo com voz sintética, com voz digital. Nossa, que bacana. Então, não, de aqui, isso já não é algo que vai voltar atrás. Esse vai ser um novo caminho. Assista o Globo TechCast sobre audiodescrição. É verdade, a gente falou sobre isso. A gente falou sobre isso. E vai ser um processo que teve alguma resistência, mas a gente percebeu que, por exemplo, não tem como você entregar a parte do que a Globo também está trabalhando na diversidade, chegar para mais pessoas, sem você ter uma tecnologia que apoie para você conseguir chegar a mais pessoas, por exemplo, que têm deficiência visual. É sobre acessibilidade, né? Não, essa acessibilidade. Sem essa tecnologia, não seria possível. É impossível escalar. Ainda mais que a gente está pensando em levar essa tecnologia para as novelas, mas isso ainda é um futuro, mas já para os seriados já existe isso. É uma coisa que seria impossível fazendo com um locutor ao vivo. Então, ou necessitaria uma estrutura gigantesca que é inviável, assim, né? Essa tecnologia chega para ajudar, isso é algo meio que disruptivo, né, na sociedade. Já que a gente está falando de IA, eu passo para o Felipe e pergunto, como é que a gente está usando IA na produção de conteúdo hoje? A gente falou um pouco sobre isso agora. Sim. A gente tem alguns exemplos nascendo, e acho que isso é uma exponencial que está aí, né? Acho que com o tempo a gente vai usar cada vez mais. Então, além da voz sintética, né, que acho que os meninos podem até falar um pouco mais, já falaram bastante aqui, mas podem complementar. A gente tem um produto novo que a gente fez no Big Brother, né, enquanto tecnologia ali, um time que trabalha par meu aqui, né, fizemos uma implementação de um corte seguidor baseado em inteligência artificial. Então, está usando reconhecimento facial para entender aonde um determinado personagem está, né, no ambiente, cortar para a câmera que está mostrando ele melhor, que tem mais chance de ter ele ali, segurar isso durante um tempo. Então, você viabiliza uma operação que exigiria muitos turnos, que exigiriam muitas pessoas validando isso, e você transforma isso numa pessoa que toma conta dessa máquina, né? Se você não acho que é muito impossível pensar numa situação em que a gente não teria pessoa nenhuma fazendo uma operação dessa, mas você otimiza muito, né, o uso de recursos nesse sentido, né? Você precisa de pessoas, você não precisa de tantas pessoas, digamos assim, né? E você consegue viabilizar, que um pouco disso que o Edmundo falou, né? Às vezes a gente vai trazer escala, a gente não vai colocar isso para substituir, não imagino, né? A gente colocando uma coisa dessas para substituir totalmente uma cobertura ali de um programa como o Big Brother, né? Mas o Câmera Segue o Líder, ele usa esse tipo de tecnologia. A gente tem também
feito algumas experiências com IA generativa, então gerando imagens mesmo. Por enquanto, a maioria das ferramentas geram imagens estáticas, né? Então, a IA generativa para produzir algumas visualizações artísticas, né? Vem por aí a gente começa a entrar naquela coisa de não posso revelar muito, coisas sigilosas da produção de conteúdo, né? Isso está muito incipiente, mas a gente gravamos agora, vai ao ar em outubro, uma coisa usando IA generativa para figuras humanas, para aparecerem figuras humanas que estavam sendo descritas ali. Não posso entregar muito mais do que isso, desculpem. E a própria voz sintética, né? A produção de conteúdo tem usado muito. Os meninos deram um exemplo aqui de audiodescrição, que é uma etapa de beneficiamento do vídeo lá no final. Mas a gente já fez o Hobby, da Central do Líder, dentro do Big Brother, que conversa com o líder, dá algumas instruções, é uma voz sintética. Legal. E a gente usou por uma ação de merchandising que a Oi queria uma assistente virtual. Então, ao invés da gente, né, usar locução disso de uma outra forma, a gente usou a voz sintética ali. Era legal até porque é um pouquinho um pace não muito natural, né? E isso era parte não era um problema, né, Edmundo? Assim, acho que quando você vai fazer uma audiodescrição, alguém vai assistir um vídeo de um filme de 1h30, né, ou uma série com episódios de 40 minutos, com alguém te audiodescrevendo uma coisa com uma voz muito chata, robótica, isso não é entregar um produto de qualidade para quem tem deficiência visual, né? Isso não é dizer que está fazendo por fazer. Então, acho que a voz sintética que os meninos produziram, né, tem muitas vantagens nesse sentido. Mas essa que está disponível na plataforma ali, uma API, uma implementação simples, a gente conseguiu fazer essas 2 entregas, e acho que vem mais por aí, né? A gente estava aqui brincando antes de começar, coisas que a gente não pode falar ainda sobre outros usos para esse tipo de voz, né? A gente fez uma manipulação também de voz para voz, então eu falo com uma voz como se fosse a sua, isso também vem por aí, fica o spoiler no ar, não entregando quem que tá fazendo, nem o que tá fazendo com isso, mas é uma tecnologia que já tá aqui rolando. Bacana, mas isso traz um acolhimento, né, também para quem é deficiente visual, né? Sim, com certeza. E você tá usando a voz, né, no caso do que eles fizeram ali da audiodescrição, uma voz bonita, né, de um locutor, não é uma voz que foi treinada para falar em inglês, adaptaram de qualquer jeito lá para ela falar português, e ela fala de um jeito super monótono e chato. Então, enfim, pro Hobby faz super sentido ser uma voz robótica. Ele é um robô. Ele é um robô. Foi ótimo. Acho que se ela fosse super natural, a gente ia estragar ela. A gente ia ter que voltar 5 anos atrás e pegar um modelo antigo para ficar maneiro, sabe? Porque ele é um robozinho, né? Então é legal ele falar com um jeito robótico. Faz todo sentido. Faz todo sentido, inclusive. Né? E você consegue gerar ali nesse mesmo... quase em tempo real, né? Você digita o texto que você quer falar com o brother, escuta para ver se ficou legal, né? E aperta um outro botão, o brother já tá escutando. Né? Bacana. Cara, e a generativa com imagens não posso dar muito spoiler, mas tá no radar. Tá bombando, já, eu diria. Bom, ainda dentro do tema de IA, a Globo possui Innovation Lab, né, que tem aqui como objetivo olhar a inovação, mas através do olhar para a indústria. Gabi, explica um pouco para a gente o que é essa área, como é que ela funciona, desafios. Sim, bom, Carol, a gente, né, tá ali dentro da área de dados e AI da Globo, então, né, primeiramente, não é só o Innovation Lab que faz inovação, né? Trazer isso, mas para dizer que, a gente está ali blindado, né, do operacional, ele, como o Edmundo já falou, né, para, enfim, ter um pouco mais de fôlego, um pouco mais de tempo dedicado à pesquisa e inovação, mas que a Globo já usa dados, inteligência artificial, machine learning há décadas aí, então já está bastante tempo avançado, não é um investimento, né, de curto prazo, é de longo prazo. E né, um dos grandes objetivos que trazem, né, valor ali, né, a AI está na crista da onda e os benefícios que a AI podem trazer para o negócio se pautam bastante ali na vastidão de dados que a gente tem. Então, a gente tem ali desafios como entender melhor quem são os nossos consumidores em todos os touchpoints digitais, né, isso vem expandindo, até com o TV 3.0 que a gente consegue captar mais sinais ainda, enriquecer essa jornada. E personalizar
essa jornada. E aí entra, né, fecha esse ciclo ali, até como o Felipe falou. Né, a gente consegue usar, por exemplo, geração de imagem, que comunica melhor algumas... né, faz ali um melhor match entre o conteúdo, quem está falando, né, a pessoa, as necessidades, qual é o device, né? A Globo também tem um desafio grande ali de ser multiplataforma, e também uso de AI para drivar ali melhores decisões e aumentar a eficiência de processos dentro dos negócios, seja também para, né, ajudar na produção de conteúdo, como, por exemplo, geração de imagens para... de receitas, alguma coisa assim, né, que vai aumentar o SEO das páginas e aumentar a audiência, então, né, tudo reflete ali em um melhor conteúdo para ser mais relevante para as audiências, bem como algumas outras iniciativas ali também, que envolvem dados para o esporte, e outros usos de dados ali que podem alavancar bastante. A gente tem um volume gigante, assim, enorme de dados de todas as bases aqui. Então, assim, AI, né, tradicionalmente, e isso associado com o Gen AI, acho que o próximo ciclo é isso, né? Como que a gente mescla ali dados não estruturados com dados estruturados e constrói ali uma cadeia de AIs que conseguem dar alguns insumos que são diferenciados e vão levar ele para o próximo passo de disrupção dessa cadeia que já está sendo discutida. Complementando... desculpa. Terminei. Não, complementando uma frase que Gabi falou, que a Globo não é de agora, faz tempo. E acho que as pessoas meio que esqueceram, mas a Globo já fez inovação e colocou IA sendo umas primeiras, não sei se do mundo, mas do Brasil de fato. É decir, a gente já colocou, só para citar exemplos, a colorização automática lá em 2018, na Cidade Proibida, que a gente utilizou algoritmo de IA para colorir imagens do Rio de Janeiro em preto e branco, está em preto e branco. A gente fez a introdução lembra a novela Deus Sabe o Rei? Uhum. Tá? Tem uma parte, no primeiro capítulo, a cena de um rio que está em slow motion. Tá? Essa cena foi feita com IA. Foi que esse produto eu liderei e a gente melhorou uma cena que está em slow motion e deu melhor fluidez. Interpolação de frames, né? Isso já estou falando também em 2019, acho que foi já tem mais quase 10 anos. Da Voice Kids, os painéis que ficavam atrás dos meninos que cantavam. A gente criou esses painéis com, não sei se lembram do Transfer Style. Tem uma tecnologia que você tinha uma imagem, você colocava o quadro de boné e você fazia uma fusão e criava uma imagem nova. Então, a gente já colocou isso no da Voice Kids também, em 2017. O Repórter Secreto. Era isso que eu estava tentando lembrar o nome aqui, para te dar o toque, do Repórter Secreto. Foi fantástico. O Repórter Fantástico, que era se lembram, o Repórter Secreto, um borrão azul. Isso daí, esse era feito meio que na mão, frame a frame. A gente colocou segmentação semântica em 2018, quando ainda estava meio que saindo. Era tudo mato, né? Era tudo mato. Era tudo mato. É mais, o mais interessante disso é que na época foi feito colocamos na nuvem, porque foi um negócio que escalava e ficava muito barato. Era algo de $50 por mês, uma coisa assim. Os custos, não? Porque eram máquinas que subiam, faziam o processamento e desligavam. E fomos convidados para apresentar isso no Summit, no AWS, em 2018. Tá? E nos 10 minutos que inicia esse evento, tem um pica da AWS que vem ao Brasil e faz os 10 minutos. Em esses 10 minutos, ele fala muito dos parceiros, não? Parceiros que gastam milhões de reais, bancos que subem toda a infraestrutura, tudo isso. Sim. E ele pegou parte desses 10, 15 minutos para falar do Repórter Secreto. A Globo gastou R$200. Deus pegou esses minutos para falar do case da Globo. E para ele foi uma coisa inovadora. Ele mostrou, olha só o que precisa fazer, não tem que gastar um monte de dinheiro para... Nesse caso, para ele, foi disruptivo. Sim.
Então, a Globo, como aí falou, já eles estão investindo faz tempo. É verdade, né? Inovação a gente acha que começou ontem, né? Mas a gente já está aí tanto com inteligência artificial quanto vários tipos de inovação há muito tempo. E complementando nessa coisa do conceito da inovação também, muito em linha com isso que o Edmundo está falando, é uma coisa que a Globo sempre viveu, né? Assim, eu comecei ontem na Globo aqui, pode falar a idade? É o tempo de Globo. Pode, é um problema. Pode falar o tempo de Globo. Eu comecei outro dia em 2005, como estagiário. Quase 20 anos. Faz quase 20 anos. E já era, né? Sempre foi uma empresa de ponta em inovação, né? O Luiz falou ali da evolução incremental. Eu já fiz parte, já assisti alguns processos e projetos de inovação, né? De várias áreas. Um projeto que chamava Inove. Hoje em dia a gente tem um The Brain, né? Que vale a pena a gente ressaltar também, que é um momento muito interessante ali das pessoas darem as suas ideias e terem, se elas forem, né, aprovadas, essa ideia é patrocinada, né? Ela é levada à frente. Então, agora que a gente está, quando isso está indo ao ar, esse processo já está acontecendo, né? Mas acho que fica aqui fiquem ligados, né? Ano que vem tem mais. Então, acho que acompanhem, né, o resultado, se incentivem a participar, porque a inovação também não é uma coisa de uma área, né? Aqui nós temos 4 representantes de algumas das áreas que trabalham focadas em inovação, mas ela é uma coisa de todas as áreas e ela é uma coisa de todos os funcionários também, né? Então, a Globo sempre incentivou esse assunto, né? Sempre traz isso em pauta. Estamos aqui gravando um Globo TechCast sobre isso. Ano que vem vai ter outro, porque é um assunto que, né, é uma mentalidade que a gente tem que ter de olhar ao nosso redor ali e, às vezes, um pouco daquilo que o Luiz falou. Cara, a faxineira vai estar inovando se ela mudar a forma como ela trabalhar, e dessa mesma forma você pode falar de alguém da iluminação, de alguém da captação de áudio. E óbvio que sem o incentivo a pesquisadores como, né, o Edmundo e o Luiz aqui, que estão olhando ali 7 anos à frente, a gente, né, daqui 7 anos não vai estar lá, né? Não seja lá o que for o hype. Então isso é importante também. Muito, né, só reforçando aqui o que o Edmundo falou, da gente olhar para essas duas inovações como relevantes, né? E como mais um estado de espírito ali, eu diria, né? Uma coisa que está fazendo parte do seu dia a dia. Não, e essa pessoa que limpa pode muito bem se inscrever no The Brain. Pô. Também. Inclusive. Deveria. Inclusive. Além do The Brain, a gente tem o Movimento LED também, que recebe, né, projetos inovadores, né, com o olhar da educação. Sim. Internamente aqui na Globo, né, o Felipe estava falando do incentivo. A gente tem o Hack Day, né, que Sim. a gente vai chegar agora em agosto, então não sei quando você vai estar assistindo esse episódio, mas em agosto aqui a gente tem um momento onde a gente incentiva fortemente a inovação entre os nossos times, né, então você não precisa necessariamente fazer parte de um determinado time para inovar aqui na Globo. Sim, bacana. Todo dia a dia de inovar e tem direto aqui ideias. É verdade. Um ecossistema aí para fomentar. Exatamente. Inovação é uma coisa nichada. Todo mundo tem que fazer a parte dele. Senão... a gente estava até falando um pouco disso no almoço, né? Que às vezes vira um pouco um peso o nome da área ter inovação, né? Parece que é uma obrigação só nossa. E não é uma obrigação só nossa, né? Acho que é um trabalho, como, né, acabei de falar aqui, sem chover muito no molhado, né, de todos, né, é colaborativo, né, Exato. Todo mundo pode trazer uma ideia inovadora para implementar também, né, não só trazer, fazer parte do processo de mudança, né? Dentro da nossa área a gente consegue inovar, né. É lógico que, assim, fazendo minha culpa, é muito mais fácil pra gente que só faz isso inovar, né, do que uma pessoa que tem a carga de ter que entregar todo aquilo que é esperado dela, mais a inovação, né? Sim. Então, assim, é só fazer um comentário aqui que, assim, a gente também tem que ver o lado do outro, né? Mas é por isso que eu acho que quando esse tipo de pessoa que está na produção ali, que está tendo que fazer a entrega todo dia inova, ela tem que ser muito mais celebrada do que a gente que faz isso por obrigação, né? Concordo. Tá certo. Bom, a gente tem mais uma pergunta aqui sobre BBB, né? Que é, assim, o grande reality aqui da nossa emissora. A gente tem um time de inovação pensando
especificamente para esse reality? Você já falou um pouco, Felipe. Você pode complementar com mais algumas informações, assim, sem dar spoilers, né, do BBB Sim. 25, né? Sem spoilers do BBB 25, acho que o que eu tenho para trazer aqui é um pouco do processo que rola ali dentro da criação do Big Brother, que eu acho que é um ambiente propício à inovação pela forma como ele foi concebido, né? Isso que eu queria trazer aqui, assim, a gente tem em tecnologia, né, um pouco na figura do meu time, uma representação ali dentro para trazer esse olhar de tecnologia, mas o Big como um todo, a forma como eles se organizam, tanto a nível, né, da direção e das outras áreas que vêm ali, montar um time multidisciplinar, isso é um ambiente muito propício à inovação, né? Então sentam juntos produtores de arte, cenógrafos, pessoal de tecnologia, tem no mínimo 3 representantes, né? Tem alguém do meu time, tem alguém da vertical, tem alguém de efeitos, quando não tem de outras áreas também, como iluminação, né? Senta o diretor de captação, senta todo mundo junto, todo mundo que precisa estar envolvido ali. Com certeza esqueci umas 12 Até o áreas. Tadeu, né? Sim, ele tem um olhar ali em cima também. Ele participa? Hum? Ele participa? Não nessa reunião que eu tô falando especificamente, mas normalmente os apresentadores do Big são bastante Ele poderia participativos chegar lá ali. Até porque eles têm que mergulhar para contar a história do que está acontecendo. Então, né, acho que vira uma via de mão dupla ali. Ele entra para entender o que está acontecendo, acaba botando um pouco da personalidade dele. Mas esse momento, né, do briefing geral para todas as áreas, a direção artística já pensou em alguma coisa, já tem ali um briefing, já tem uma missão a ser pensada. Eles já olharam, quando é uma coisa patrocinada, por exemplo, eles já olharam para os objetivos do cliente e tentam trazer a visão do que é interessante pro anunciante que está ali junto. E isso é discutido de uma forma aberta entre todas as áreas. Então, já aconteceu, né? Vou citar uns casos aqui para ilustrar um pouco do que eu quero falar. Já aconteceu de eu estar numa reunião dessa e eu dar uma ideia que era para produção de arte. Olha, poxa, a produção de arte podia fazer tal coisa, tal, e em cima desse objeto que eles vão montar, eu coloco um tablet e a gente faz um sistema que vai ajudar a contar essa história. Então, acho que tem muito disso, e já aconteceu do contrário, deles falarem assim, pô, eu acho que eu não preciso fazer um painel explicando isso não, coloca aí foi o contrário, né? Coloca você um sistema, né, para contar essa história ali. E em vários momentos a gente entra com tecnologia ajudando a mostrar esses atributos do cliente, né? Isso é legal falar também, que acho que tem um quê de inovação em cima disso, né? Então, só citando um exemplo aqui para ilustrar também, óbvio que existem dezenas, a gente passaria a tarde inteira só falando disso, com certeza, facilmente, inclusive, são muitos exemplos, mas surgiu a ideia de falar sobre a crocância dos frangos fritos lá, de um anunciante. Uhum. Vamos fazer um crocantômetro. A gente se juntou com a galera do áudio e a SMR mordia um nugget aqui, fazia esse barulho, a gente botou um VU, comunicou isso no painel de LED. Então, assim, tem uma história a ser contada ali, né? Que é muito o trabalho que eu vejo, assim, né? Que eu incentivo que o meu time faça. E óbvio que a gente, né, só fazendo um disclaimer aqui, a gente não faz nada sozinho, né? A gente é um dos representantes daqueles muitos que estão sentados ali, trabalhando em cooperação, dando ideias, coletando ideias, tentando achar um caminho interessante ali, né? Nesse meio tempo ali tem outras pessoas de tecnologia super ligadas à inovação, como, por exemplo, o time de efeitos especiais, tá? Que, tem uma cabeça ali para fazer as tractanas mais loucas do mundo, sabe? Acho que tem muito de inovação de contar histórias ali. E às vezes são nuances, né? Às vezes a gente, por exemplo, do crocantômetro, a gente queria comunicar a crocância, bolamos ali a cabine e tal, não sei o quê, isolada acusticamente, para fazer essa brincadeira. Então, esse ambiente, né, e essa multidisciplinaridade, eu acho que são objetos que incentivam a inovação, fazem o Big Brother ser, né, nessa completude. E aí, reforçando o papo, né, do tópico anterior, não é uma questão da tecnologia, não é uma questão de um time de inovação que está ali dedicado, né? Não, o ecossistema, o ambiente, essa parceria, essa trocação, digamos assim, positiva ali.
um brainstorm. Sim, total, assim. E livre para, às vezes, cara, o cara falar assim, olha, não gostei da sua ideia, não, vamos para outro caminho, tudo bem. Você, Ou melhor, quando não você tem chega uma ofensa. ideia, se transforma em outra e sai na... Isso, A inovação está diretamente ligada à criatividade, né? também. E você conseguir criar algo a partir de uma coisa que não existe, né? Sim. Ou de que já existe e vai ser diferente. Né? Sim. A ideia da voz sintética, quando a gente conversou com o Luiz, a primeira vez, estou falando de 2017, a ideia era de quê? Era substituir a voz do ator para a locução em off. Foi um caso mais ou menos assim. Eu tinha visto uma apresentação da casinha lá, né? Que vocês faziam o Tech Day, né? Open House, exatamente, né? Que mostrava as tecnologias e tal. E aí eu tinha visto, assim, o Álvaro, que era um amigo nosso lá, que tinha feito lá uma coisa para audiolivros. E, cara, tava super incipiente, assim, aquela voz horrorosa e tal. Aí um dia eu cheguei pro Edmundo, ô Edmundo, esse negócio aí de voz, você acha que se botar pra fazer um off de um ator vai dar certo? Aí o Edmundo, não sei, acho que não, mas vamos ver, né? E aí, pô, a gente conseguiu ali no primeiro momento uma voz que era totalmente robótica e meio falsa, assim, né? Mas ficou aquela sementinha ali, né? E aí, nisso que a gente começou a fazer a audiodescrição, né? Ou melhor, a gente começou a internalizar a audiodescrição dentro da Globo, eu percebi que para aquela ideia da audiodescrição, que é uma voz que é muito mais linear, essa voz robótica, eu sei que ela iria desenvolver, né? Evoluir, exatamente. E iria conseguir chegar no ponto que a gente conseguiu chegar, né? Então eu cheguei para o Edmundo e falei assim, cara, eu acho que aquela ideia de fazer o off do ator não vai dar certo. Mas, cara, para isso aqui eu acho que dá, hein? E aí nisso que a gente conseguiu ir tocando para frente, assim. E, cara, não foi sem encontrar barreiras no caminho, né? Nunca. Foram 7 anos de tentativa, erro, até chegar na qualidade que... E principalmente pessoas falando assim, não, isso não vai dar certo, não, isso aí putz, não, cara, não, isso nos troços não funciona. Você tocou num ponto muito importante, né? Da resiliência e da paciência para fazer as coisas funcionarem, né? Eu falei um pouquinho lá no começo que envolve muita comunicação também, então envolve muito você convencer, né? Explicar o propósito daquilo e qual o benefício que vai ser trazido. Isso, cara, é dia a dia nosso ali, né? Acho que né, para quem estiver ouvindo, interessado em inovar na sua própria área e tá numa pegada como aquela que o Luiz falou de... Cara, tô sobrecarregado aqui, ou nem tô sobrecarregado, mas, pô, todo dia aqui entro, trabalho e saio. Às vezes você tentar fazer um exercício de olhar de fora o que você faz, o que você pode otimizar, você pode ganhar um espaço para inovação nesse período, né? Pô, será que não tem alguma coisa que eu podia fazer mais rápido e conseguir me dedicar a buscar uma novidade, né? Então, porque eu estou entregando o que eu preciso fazer ali, que é a minha obrigação diária. Eu acho que dá para trabalhar um pouco nisso também, para até crescimento de carreira mesmo, né? Olha, pô, essa pessoa melhorou o processo do time aqui, o time agora consegue trabalhar mais folgado, né? Um SLA mais curto, um tempo melhor de entrega, mais qualidade. Vamos ter esse olhar da resiliência ali, da persistência. Ter esse olhar da persistência, até porque, assim, é necessário você ter uma espécie de projeção futura daquilo pode causar, né? Sim. E isso é muito difícil de a gente conseguir, entre aspas, imaginar, né? Pro futuro, assim. Tangibilizar isso é difícil mesmo. Mas, e muitas vezes tá errado, tá? Isso aí claro. Não significa que... faz parte da inovação errar. Eu acho que se você não errou, você não tá inovando, né? Essa é uma máxima que existe. Sim. Tem uma camiseta ali do meu tempo, da minha vida pregressa ali na pesquisa científica de laboratório, que falava assim, por que eu gosto de ciência? Porque é o único emprego que deixa eu errar 90% das vezes. E é isso. E tem que assumir esse risco a erro e se abrir a isso. Porque o erro, na verdade, vai ser um ciclo onde você vai aprender com isso, né? Isso. O erro não é algo negativo, é algo para você entender quais são as fortalezas e quais são outras oportunidades que se abrem a partir, como ali, né, você deu esse exemplo de não serviu para esse caso que a gente tinha imaginado inicialmente, mas serviu para outro.
E assim vai. Por isso também é muito importante ter sempre apoio assim, de grupos multidisciplinares, de uma discussão de, né, várias pessoas com olhares diferentes, porque se às vezes não encaixa naquela hipótese inicial, alguém abre uma nova em cima disso e Sim. consegue iterativamente ir adicionando ali, né, para ser algo de fato disruptivo e legal. Sim, e nessa mesma pegada que você falou, é interessante tentar entender que alguns processos de inovação têm um pouco de método, né? Acho que errar rápido, por exemplo, é um conceito interessante. Você testar logo uma hipótese, você prototipar, por mais simples que seja, né? Por mais não fidedigno, né? Ou baixa fidelidade que você tenha no seu protótipo inicial, você já testar essas hipóteses, validar para entender se o caminho está certo e você minimizar esse erro, né? Ao invés de você ficar muito tempo esperando a perfeição e não botar a sua teoria em prática, digamos assim, né? Você ir testando isso, eu acho que é importante na inovação você ter também, buscar conhecimento, né? Falando aqui de forma geral para quem está escutando, né? Buscar conhecimento sobre esses métodos pode te ajudar a alavancar, para você guiar o seu pensamento, digamos assim, né? Então existem várias técnicas, ferramentas que podem ajudar nesse dia a dia, né? O Edmundo acabou de falar que é um brainstorm, todo mundo junto. Pô, brainstorm é uma das técnicas que você pode usar, inicial ali, depois diverge, converge, enfim, tem vários. Não vamos entrar, acho que não vale a pena a gente entrar no mérito aqui, a gente vai fugir do roteiro, vai acabar ficando 3 horas falando aqui sobre design thinking e outras coisas, mas é importante buscar esse tipo de conhecimento também. E né? A gente está estendendo um monte da Já pergunta, a mas pergunta era do Big, já falando do Big. Isso um time multidisciplinar, eu acho que também é importante a gente se tornar um pouco multidisciplinar, Sim. né? Faz muito sentido. Que às vezes coisas que não têm conexão nenhuma acabam tendo uma conexão total no final, assim, né? Por exemplo, um exemplo clássico disso é do Steve Jobs, que ele fez um curso de tipografia numa época que não existia o computador com tela, e foi isso que possibilitou a interface gráfica, né? É justamente ele saber como fazer as letras e ver como aquela representação gráfica das letras ali numa janela era importante, né? Sim. E assim, se você for pensar hoje, não sei, eu posso fazer um curso de tricô, né? Que não tem nada a ver com áudio, mas, cara, sei lá, que tipo de ideia que pode sair disso e fazer um patch bay de cabos que seja tricotado, sei lá, né? Perfeito. Bom, tá com a mente aberta, né? Exatamente. Exato. É importante a gente ser resiliente, né? Tá com a mente aberta e não ter medo de errar, né? Acho que são grandes dicas que vocês estão dando. Só rapidinho nessa pegada que ele falou, você talvez não precise fazer um curso de tricô, mas talvez você ser até um pouco empático com as outras áreas ajuda um pouco nessa multidisciplinaridade também, entendeu? Você entender, no áudio, sua vida, né? Seu mundo. Cara, onde é que eu vou enfiar esse microfone? Na pessoa. Você passa pelo figurino. Sim. Então, se você não tem a menor empatia, né? Você só chega com o microfone e fala pro cara do figurino se vira e enfia isso aí dentro, dependendo da situação que você tá fazendo, não vai acontecer. E no Big isso é direto. A galera do áudio trabalha muito ligada com a Mara ali pra, cara, botar o microfone nos lugares mais malucos daquelas fantasias doidas de monstro. E isso é, de certa forma, uma inovação. Eles estão trabalhando juntos ali para viabilizar, né, a captação boa do áudio, que é, referência, né? Assim, a captação do Big Brother como um reality é, esplendorosa, perto de outros feitos pelo mundo. E muito passa por isso, né? Por esse olhar atento. Então, olhar atento a quem está trabalhando do seu lado ali é muito importante para a inovação ser possível, né? Se o cara do som ele não entende como funciona a dinâmica de cada tecido, né? Sim. Que totalmente fora do áudio ali, ele não vai conseguir fazer isso. Né? Não vai. E do ambiente também, Sim. né? E da cenografia, e da acústica, enfim. E a cenografia está preocupada com a acústica por causa da captação. Isso são... Todo mundo está integrado, Tem né? que ter, Fala muito sobre esse olhar abrangente ali. É um ecossistema, né? Como vocês mesmos falaram, Sim. né? Não tá só na tecnologia, né? A gente está direto com o EP, que a gente inventa um monte de tractana, que tem monitor dentro, que tem sensor, que tem atuador, que tem botão. Cara, a gente tá... Já aconteceu, né? Assim, se quiser depois edita, assim, mas eu já furei cenário para passar, para botar botão, para prender tablet, sabe? O cara tava tentando usar a pinadora. Ela falou, tá aqui, meu irmão, deixa que eu te ajudo aqui, que eu sei onde é que eu não vou estragar meu monitor aqui. Só pra você não quebrar meu monitor touch, deixa que eu prendo esse aqui. Eu acho a gente vai junto cuidou, ali. Né? Não, você cuidou, pra não
Exato, porque já aconteceu de pinarem cabos e coisas desse tipo. A Né? inovação está diretamente ligada à curiosidade também, né? Muito. E tipo assim, o que será que vai acontecer se eu fizer isso, né? Experimentação, né, também. O Né? pensamento de criança, assim, que só faz coisa errada. Algumas dão certo, né? Bom, a gente falou de várias formas aqui de inovar, de ciclos de inovação. E como é que a gente faz para integrar esses diversos ciclos aqui na Globo? Pergunta difícil, Carol. Pergunta de 10 milhões. Vamos lá. Capciosa. Não tem a resposta certa. Puxando, Não. vou falar um pouco, tá, de como a gente está desenhando aqui na área e depois vocês também abrem, porque eu acho que também não tem... Não tem uma resposta certa. Não tem uma receita, não tem um padrão, né? Acho que vai ser muito caso a caso. Aqui dentro da área, né, a gente pode pensar assim, como se fosse um funil, tá, para esses ciclos. Então, tendo em vista, né, que a gente tem ali desafios grandes também, em termos de, né, como fazer esse círculo entre, né, um conteúdo que seja relevante, que gere audiência, como que os, né, dados dessa audiência a gente consegue personalizar e gerar conteúdos cada vez mais relevantes. Tudo isso baseado, né, muito fortalecido por dados. A gente tem um processo, tá, né, estamos desenhando e tentando melhorar a cada dia, que também passa por se inspirar em outras indústrias que não seja só a indústria de mídia, para ver o que pode ser reaproveitado. Então, às vezes, inovação também passa pelo sentido de a gente precisa inventar algo novo, mas pegar algo que já existe e dar um novo uso, uma nova aplicação para aquilo que já existe. Isso eu acho uma das formas mais rápidas de você conseguir gerar valor e atribuir valor, né, quando você faz esse deparo. E fala um pouco muito do que vocês estão falando, né? Aquela empatia, olhar para o lado e ser generalista, que vai permitir que você consiga fazer essas associações de forma, né, efetiva. E então, assim, a gente tem ali uma equipe, né, que a gente chama ali de observatório, que faz alguns estudos em mapeamento de como que estão outras indústrias. Então, não focado em mídia, mas né, indústria... Banco, automotiva. Isso, qualquer coisa. Retail, varejo pode ser, né, saúde, medicina, N outras coisas assim. E o que está sendo usado, né, com bastante foco em AI, porque né, o foco da nossa área é mais esse, muito foco em AI, e que a gente consiga captar sinais de movimentos dessas indústrias para entender como que, né, as outras indústrias também estão se movimentando, e isso pode moldar a forma como, né, influenciar a forma como as pessoas consomem, até, né, na cadeia ali de anúncio e né, como que elas interagem e se integram ali com as personalidades que fazem parte da vida delas, etc. Então, a gente quer entender, fazer esse grande mapeamento ali de tendências de algumas arenas ali em N outras indústrias e não fica só focado em mídia. Aí, a partir disso, a gente consegue também captar alguns movimentos e sinais. E aí, a gente tem feito bastante parceria ali com a área de estratégia corporativa, para justamente encadear isso dentro do radar de estratégia e tudo mais, para entender onde que a gente teria oportunidade de alavancar tecnologia para atingir alguns objetivos e testar hipótese rápido, né? E justamente, vamos fazer ali algum teste de hipótese e avaliar ali, vamos errar rápido para justamente achar um caminho ali de onde a gente pode sair do outro lado. E é isso, assim, então, né, e justamente ter ali algumas equipes que topam, né, ter equipe, aí quem vai testar rápido pode ser N, né, áreas e equipes, tem ali o meu time, mas também tem N outros ali que a gente atua de forma colaborativa, ou também vai, né, mapeando essas hipóteses. Às vezes fica até mais fácil de reutilizar alguma coisa que já existe. E a Globo tem um desafio, né? É uma empresa muito grande, e também às vezes a gente encontra que dentro daqui da própria Globo já tem algo parecido, né? A gente tem alguma ideia, vamos falar com, né,
tal área, sabe? Então eu sempre parto do pressuposto de que, beleza, a gente teve uma ideia, vamos ver quem já tem algo parecido. Vamos inventar a roda. Vamos reinventar a roda em vários sentidos, né? Ou soluções de fora da indústria que a gente só olha e adapta para o nosso caso de uso, ou internamente também, assim, tem várias coisas que dariam para ser reaproveitadas, que são de uma área que a gente pode reaproveitar de outra. Então, é um outro modo ali de ter um olhar atento interno para não refazer algumas coisas. Um pouco nesse sentido, trazer uma visão um pouco do que a gente tem construído ali na área, né? Acabei não falando em que área que eu tô. Então, hoje eu tô dentro de soluções de mídia, que é uma área dentro de ICESC. E eu tô junto, né, numa gerência ali com Wagner Telles em inovação. Então, eu sou um time focado em inovação dentro do conteúdo, digamos assim, né? Conteúdo dentro da cena. Tem um time par que trabalha numa esteira dessa mídia a partir do momento em que ela existe ali enquanto mídia, né, em si, né? Foi gravada ali, dali até a exibição, tem um outro time olhando a inovação. E o que a gente tem tentado trabalhar dentro desse contexto é um framework de inovação, é tratar as ideias, né, com um processo de captação, refino, depois você entende se isso faz sentido seguir ou não, validando POCs e tal. Não vou falar todas as etapas aqui, mas a gente está construindo, né, esse passo a passo. O que eu poderia trazer ali de relevante disso, que a gente está considerando que momentos em que a gente simplesmente conhece uma tecnologia nova nos ajuda. Então a gente está considerando uma caixinha ali que é um playground, que é um pouquinho do que o Luiz falou ali. Pô, a gente experimentou isso aqui, fazia muito, né, no antigo MediaTek Lab, isso acontecia muito, né? Vamos botar a mão aqui em voz sintética e ver qual é. Algum dia isso pode dar um efeito e tal. Então, né, fazer workshops, incentivar que isso aconteça, né, que você faça um hands-on ali na tecnologia nova. Até para você ganhar experiência e poder um dia ter aquele insight de, pum, isso pode me ajudar nesse problema. Eu acho que se você entra numa rotina de dia a dia, você acaba ficando distante dessa experimentação. Então, o playground ali é uma das coisas que ajudam a gente ter essa visão de quando alguém vier com um problema, e aí falando, né, desse ponto que você tocou de integração, dessa inovação, né, fazer essa coisa, essa roda girar, eu acho que tem um pouco disso, né? É alguém vir com uma dor, alguém vir com um problema, ou com um momento ali que, cara, esse meu processo aqui, ele tá dificultoso, eu tenho um gargalo aqui, queria um olhar de vocês para ajudar, né? E tratar isso, né, como nesse framework pode ser uma solução, né? Você vai priorizar, entender onde que você tem, numa dessa, né, de priorização, você pode olhar ali, qual que é o problema que eu tenho que é mais custoso hoje? Então, ter uma visão de priorização é importante também. Acho que na inovação não dá para fazer tudo, né? Acho que isso é o nosso dia a dia aqui de todos nós, com certeza, entender daquilo tudo que é possível, o que é mais relevante. Então, acho que tem um pouco disso, né, te respondendo. Tem um olhar de priorização, um olhar de o que é esse problema que você está me trazendo? Deixa eu olhar aqui, tá? Qual que é o prejuízo que ele me dá, né? Ou qual que é a melhoria que eu consigo trazer aqui, o quanto que eu vou te gerar de economia, né? A gente citou o The Brain, tem um exemplo interessante que a gente está estudando, que veio disso. Olha, eu tenho um problema aqui na minha produção que me gera tantos R$1.000 de retrabalho, assim, de um trabalho que não precisaria ser feito. Pô, legal, vamos estudar se a gente tem alguma IA que possa te ajudar a detectar que você tem esse problema e evitar que ele aconteça. Então, eu acho que é um pouco disso, nessa hora de você integrar, tentar trabalhar numa constância de eu capto ideias, refino o processo, entendo qual vale mais a pena, e a gente vai fazendo horizontes de inovação, né, que a gente chama. Então, a gente vai trabalhando nos horizontes disruptivos, mas a gente está sempre olhando ali melhorar o incrementar a eficiência do que está rolando hoje. Então, na minha cadeia de produção, onde é que engargala, onde é que as filas ficam mais altas. E aí você vai ali, se junta naquela área ali e tenta implementar alguma coisa que melhore.
Então, falei um monte de coisas genéricas aqui, mas tentando ilustrar um pouco dessas integrações que eu vejo aqui, dentro de Media Supply Chain, que a gente chama, né? Dessa cadeia de mídia. A gente tem trabalhado intensamente em desenhar esse processo e desenhar, que eu digo, tá sempre revisitando, né? Pô, a Gabi falou um pouco disso temos um método de trabalho, mas a gente está sempre revisitando ele, porque, enfim, né? Tem que inovar na inovação. Se você não tem um método, né? Como eu falei antes também, fica bastante complicado. Então é legal ter um método mais formal. E, cara, uma outra coisa que eu sempre incentivo muito, que eu troco bastante com o Edmundo, é entender quem está fazendo inovação por aí também é legal, né? Fazer eventos explanatórios como esse e outros, né? Porque já aconteceu. Edmundo, tô com um desafio tal. E aí, tem um negócio aí para me ajudar? Pô, não, o que eu fiz para aqui, não vai até ali. Pô, legal, ó, pesquisei isso, hein? Eu trago a resposta. Então, acho que trocar figurinhas é sempre importante e acho que a gente tem que estimular. Isso não precisa ser um negócio que os diretores executivos vão fazer. Então, o diretor dele, que a gente é de diretores diferentes. A gente é de tecnologia, mas todos nós somos de tecnologia, mas todos nós estamos em áreas diferentes. Quer dizer, o Luiz e o Edmundo trabalham na mesma área, mas né, temos 3 áreas diferentes, diretores diferentes, cada uma de um diretor executivo. Então, não são eles que vão falar assim, vocês dois têm que se conversar. Eu acho que a gente tem que incentivar que essas figurinhas sejam trocadas, que essas ideias, a nível de tecnologia mesmo, sejam passadas. Tô fazendo tal coisa aqui interessante, pode te interessar. E, cara, se interessar, você investe um tempo ali. Então, até porque essa inércia corporativa, né, de passar para o seu gerente, o gerente passa para o diretor. Isso tá acabando, né? Exatamente. Acaba... eu acho que é um grande, assim... uma coisa que mata a inovação, né? Sim. Você ter que esperar subir para depois voltar, né? Então, quanto mais a gente trabalhar como par mesmo, assim, né? Entre diferentes áreas, mais rápido a gente consegue ter ideias e a mesma ideia ali às vezes uma ideia não funciona para isso, mas, cara, para aquilo pode funcionar, entendeu? Sim. E assim a gente consegue... É necessário ter essa agilidade para conseguir inovar. E tem uma coisa mais que às vezes a gente aprende muito a inovar com a experiência, né? Por exemplo, aí na nossa área, falando agora da parte de pós-produção, que somos eu e a gente percebeu que a gente pode estudar muitas tecnologias. Você pode ter a melhor tecnologia, funcionar pra caramba, mas você, se não tem o produto, não tem nada. Você tem uma tecnologia para falar que tem. Sim. Mas se você não tem o produto, não tem nada. Você tem um motor pendurado na garagem. A gente consegue fazer pitacos. Isso, por exemplo, essa coisa que eu falei, a colorização, o slow motion, eram coisas que eram feitas na mão. Assim, chegava um negócio e estava no terminal fazendo código. Ao início da audiodescrição era Luiz com o Pedrinho que estavam fazendo na mão os áudios. Sim. Então a gente percebeu que a gente tem a capacidade de criar tecnologias, mas temos que pensar em fazer produto. Mas o que acontece? A mão de obra dentro da Globo é limitada. Todos os times têm suas próprias iniciativas, trabalham em tempos diferentes. Por exemplo, acho que vocês trabalham por quarters. Tá? A gente não tem meio que essa ideia aqui. E aí, o que acontece? A gente percebeu que a gente tem a tecnologia, aí apareceu a oportunidade com uma universidade de fazer uma parceria, que é uma universidade que está criando startups. Aí fizemos uma parceria com essa universidade. A gente tem 4 projetos trabalhando com ela. A gente tem alunos e pesquisadores dessa universidade trabalhando junto com nós. Vou falar de 2 projetos que a gente está fazendo, que é do audiodescrição e do upscaling, que é uma tecnologia que também a gente já tem estudado faz tempo. É algo que está... existem muitos serviços de upscaling, é muito conhecido, mas o que acontece quando você fala do broadcast, o upscaling é diferente, porque aí você trabalha com vídeo entrelaçado, trabalha com codecs proprietários. Então a gente percebeu aí que temos tecnologia, então aí com as universidades estamos criando os produtos. Sim. E esse daí a gente tem oportunidade, estamos perto de startups
esses produtos, o que acontece? Se você chega, cria um produto e finaliza, você faça para quem? Vai para o time de suporte. Cara, mas o time de suporte tem um limite. Sim. Quem vai dar a evolução desse aplicativo? Quem vai dar não, você pode ficar... Se é dentro da Globo, você precisaria de um time limitado de pessoas por cada projeto. Então, aí, se você começa a criar pequenas startups, que eles façam... Não estou dizendo que isso está acontecendo agora, mas é uma ideia que a gente está tentando levar. Isso não, vamos criar tecnologia, a gente cria uma startup com a digital da Globo. A Globo vai poder ser parceira dessa startup. Uhum. E você a capilaridade, né, do trabalho de vocês também, né? E com tecnologia que foi criada e desenvolvida dentro da Globo, só que a gente precisa de ajuda para o produto, porque sem o produto, não, a tecnologia é só isso. Só tecnologia. A gente tem um pouco disso lá em Soluções de Mídia, né? Times que são de inovação, né? Que são o meu time. Tem os times que tomam conta das linhas de produto, que a gente chama exatamente. Então, tem muita inovação que é exatamente vencer uma barreira que o time de produto tem hoje, ou que o time de sustentação tem, né? Então, o time de sustentação está tomando conta de alguma coisa aqui que está precisando de um apoio, né? Ou de um olhar diferente, né? Talvez esse produto aqui precise de uma inovação. Então, a gente vai fazer essa parceria ali, tentar fazer isso acontecer. Isso existe um pouco ali ainda no inteirinho que ela falou, mas isso que você está trazendo é muito legal, porque numa extrapolação pode virar novas fontes de renda, né? Essa é essa ideia. Essa ideia. Você cria uma startup, negócios, né? você entra com a startup e no futuro, você não sabe se pode ser não sei se conhecem uma startup Respitcher. É uma startup de voz, de síntese de voz. Ela foi muito conhecida porque ele trabalhou no Star Wars. Tá? Legal. Mas estou com inglês. Mas aí a gente viu que nossa qualidade de voz de português é muito boa. Uhum. Então, talvez essa coisa que estamos criando agora, com esse primeiro que estamos fazendo os projetos, talvez isso daí pode virar uma startup e a gente criar uma Respitch no futuro. E isso daí traz lucro para a Globo e fica um loop infinito. Bom, nosso papo está muito bom, só que a gente já está finalizando aqui nosso episódio. Para a gente finalizar, tem uma última pergunta, eu vou fazer uma adição aqui, que é para vocês, o que seria o futuro da inovação? E aí eu vou botar mais uma pergunta, e qual dica que vocês dariam para alguém que quer começar a inovar? Olha, se a gente soubesse o futuro da inovação, a gente estava nele já, né? Não, mas... a gente estava rico. Cada um com a própria startup. Não, mas o que eu acho, assim, que o futuro da inovação, eu acho que ele passa muito pela tecnologia do presente, né? Hoje, a gente tem esse boom da inteligência artificial. Como o Edmundo falou ali, que pra gente aqui da Globo já tem um tempo que a gente conhece isso, né? Mas agora que ele virou público e agora que eu acho que está ganhando uma escalabilidade, assim, geral, né? Massificando, exatamente. E eu acho que, assim... Esse aprendizado de máquina é uma coisa que vai mudar radicalmente não só a forma com que a gente faz as coisas, mas a forma com que a gente cria também, né? Porque ele tem ele é uma ferramenta muito boa de criatividade também, né? Então ele pode ajudar muito quem não conhece de uma área específica a desenvolver naquela área e ir para outra e etc e tal, né? Inclusive para entrar na inovação. Exatamente, exatamente. E eu acho que para quem quiser entrar nessa área, eu acho que a curiosidade é uma coisa, como eu tinha falado ali, é uma coisa que ela faz parte da inovação, né? Não à toa aqui, eu sou formado em música, tá? A Gabriela é bióloga. Sim. O Edmundo é físico. Eu, por acaso, eu sou engenheiro eletrônico. Mas né? Ou seja... Tive uma banda de rock. Ou seja, assim, a gente que tá numa área de inovação são pessoas que... Cara, eu nunca ia pensar que eu ia estar trabalhando com desenvolvimento para IA quando eu entrei na faculdade, entendeu? Mas, assim, você ter esse tipo de
de abertura de mente mesmo, assim, do que é divertido, o que é legal, e você tentar aplicar isso no seu dia a dia é muito, muito bom, assim, né? É aquilo que eu falei, assim, quanto mais coisas diferentes você ter no seu portfólio, cara, 99% daquelas coisas vão ser inúteis. Mas aquele 1% vai ser o teu diferencial que vai fazer com que você faça alguma coisa diferente, que crie algo novo. Eu colocaria aí, não fique preocupado em inovação, em ser inovador. Estude, seja curioso, teste, erre, mas aí aprenda do erro, porque se você erra e não aprende, o erro não serve nada. O erro serve para você aprender dele. Se você não aprende, você só é ruim, né? É bom errar, mas se você aprende do erro, senão você fica fazendo o erro ao mesmo tempo, aí não faz mais sentido. Então, para mim é isso, porque ainda, para mim é um fato, a inovação não é um processo, é uma consequência do que você, algo que está procurando ou está querendo fazer. Como chega a esse objetivo, aí depende de cada um. E por isso que eu não gosto, tenho que falar, não gosto da inovação com o título de uma área. Porque a inovação é todo mundo, todo mundo faz tem que ter inovação. Só que tem áreas que estão mais desligadas, um pouco mais do dia a dia, que conseguem criar experimentar coisas diferentes, porque tem esse tempo. Mas não quer dizer que as outras áreas não consigam fazer isso, senão outras áreas têm outras prioridades. Para mim, isso vai entre uma área e outra, que talvez seria mais, em vez de chamar área de inovação, eu veria área de liberdade. Faz. Um pouco nessa pegada do que você falou, né, do título da área e de como as áreas deveriam trabalhar, eu acho que o futuro da inovação está um pouco envolvido nesse tema que a gente está falando bastante aqui sejam, né, tudo faz parte do dia a dia de todo mundo deveria estar imerso nisso, olhando para isso, e pegando um pouco esse gancho, né, do fato da inovação estar no título da área, dar um peso para ela ali, não é uma coisa, né, que deveria afastar, né, é uma coisa que deveria aproximar essa área de inovação das outras áreas, é isso que eu queria dizer, né, assim. Então, se você é de uma área que não tem, né, essa prerrogativa, quando você tiver o contato com essa área de inovação, eu acho interessante entender que não são pessoas que estão ali ou só olhando para o que não te serve, só olhando para um futuro que não te resolve. Então, muito pode ser visto pela área de inovação para melhorar o seu dia a dia. Então, né, participe, seja propositivo se você quer entrar nessa área de inovação, entenda o que está sendo feito, o que está sendo estudado. E a colaboração vem a reboque disso, que se você está numa área operacional, sua prerrogativa é tomar conta daquele dia a dia ali, fazer aquela coisa acontecer, quando você sentir necessidade de ter uma área de inovação ali, a galera não está indo roubar o teu lugar ou, né, esculhambar com a sua ideia ou roubar o seu projeto, enfim, né? Eu acho que a pegada é muito mais colaborativa, uma galera que vai ter uma visão diferente, que vai olhar de fora o que você está fazendo, que às vezes você não consegue ver, né? Então, participe, né? Seja propositivo, convoque eles para fazerem, né? Nós, no caso, ou, enfim, quem for a área de inovação aí da tua torre, que tenha esse olhar, né? Assim, acho que passa muito por isso, sabe? E aí queria contar um caos aqui, não sei se der tempo ainda, rapidinho, que uma das primeiras inovações que eu fiz foi com o meu antigo gerente, que era o Leonardo Frias, saiu recentemente da empresa, e eu era operador de GC. Eu entrei na casa para ser operador de geografismo. E ele fez um software para me ajudar nas letras de música do Faustão. Então foi a primeira, né, assim, era muito trabalhoso, dava muito trabalho copiar as letras todas, criar linha por linha ali. Ele fez um sisteminha que importava um TXT e eu só dava próximo e essas letras iam aparecendo no ar. E dali a gente, enfim, 2 anos que eu tô na empresa aí que eu falei, né? Tem pouco tempo. E aí tem 18 anos de um monte de coisas que aconteceram que não dá pra gente falar aqui, mas juntando um pouco do que todo mundo falou aqui, né? Essa curiosidade,
olhar atento ao que está acontecendo e abraçar essas oportunidades foi o que, né, um dia o Léo olhou para mim e falou assim, pô, cara, vou te tirar da operação, vem trabalhar comigo aqui, que você tem essa pegada, né? Então, acho que é um pouco disso, tá? Então, acho que tem muito... Quem quer entrar nessa inovação, cara, curiosidade é, tipo, o primeiro, né, sintoma de que você pode seguir, né? Então, desenvolva ou se entenda como um curioso, se vire um curioso. E é isso, né? Ir buscando e o futuro, né? Falando aqui um pouco do futuro, acho que o futuro é quando todo mundo enxerga a inovação como um papel seu ali no dia a dia de melhorar a eficiência, né? Ou de criar uma coisa nova, ou de todas essas nuances que a gente já falou aqui, não vou chover no molhado, né? Depende de quanto tempo você tem. Claro, não, com certeza. Mas é aquilo, né? Assim, acontecia muito e vai continuar acontecendo, né? Numa troca dessa, numa explanação que a gente está fazendo aqui sobre inovação, alguém levanta e dá uma ideia, ou pega um The Brain e bota a sua ideia. Acho que tem isso, sabe? Você pode botar a sua ideia para inovação ali no The Brain, por exemplo, no ano que vem, e entrar nesse mundo dentro da Globo, cara, entender, sabe? E tem ali um papel interessante no The Brain também, que é dos multiplicadores, que vão ajudar a guiar a sua ideia. Pô, será que você está embasado? Será que sua ideia faz sentido? Será que ela é viável? Que a inovação passa por tudo isso, né? Não adianta eu ter uma ideia aqui maravilhosa, pô, a gente vai montar um estúdio na Lua. Cara, nem dá para ir para a Lua, nem tem água lá, o que você tá falando, sabe? Então, eu acho que é um pouco disso também, a inovação passar por todas essas nuances que a gente falou e ela ser vista como uma coisa mais geral do que como uma obrigação de alguém, né? Acho que o time de inovação está ali para ajudar a alavancar, para olhar para o novo, para pesquisar, para olhar o que vai acontecer dali a muito tempo, mas um dia isso tem que virar um produto, né? Um dia isso tem que ir para esteira, um dia isso tem que estar aberto para todo mundo, então um pouco desse olhar também, né? Tem uma frase que você falou ali que é muito importante, né? Olhar para o novo, né? E parafraseando a música, né? O novo sempre vem. Isso é certeza. Isso é certeza. Dando meus 20 centavos, né? Eu sempre vejo também os movimentos de inovação, assim, pensando, né, em futuro e tal, mas se eu tivesse que apostar em algo, eu acho que tem inovação que vem, por um lado, né, num polo muito drivado por, né, disrupções ali de tecnologia e etc. Então, assim, inteligência artificial não é algo que foi inventado agora, na última década. Não, tem décadas, né, 40, 50. E outro, né, direcionador é, assim, necessidades que, né, os seres humanos, a humanidade cria e que vai acontecer. Então, acho que, por outro lado, né, esse outro ponto é, assim, ter mais cuidado também com meio ambiente, né? Todas as empresas agora tá bastante em pauta ali, a agenda ESG, então tem movimentos, né, sociais, governamentais e ambientais. Eu acho que vai ter muita inovação também nesse lado, porque é algo que as pessoas estão realmente se importando muito mais para isso. E do ponto de vista de tecnologia, eu li alguns papers assim que eu achei, uau, eu fiquei impressionada. Eu trabalho com isso, fiquei impressionada que, assim, a AI generativa, junto com o volume de dados que está sendo produzido, pode ser um fator que vai ajudar, né, na proposição de onde que pode ser inovado, onde tem necessidades, gerar ideias novas. Junto, né, óbvio, não sozinha, mas ali como auxiliar para as pessoas e que consiga cruzar, assim, uma enorme quantidade de dados para entender ali quais são algumas padrões que existem, alguns padrões que podem ser explorados e gerando ideias, inclusive, para serem testadas. Eu achei. Qual dica que você dá para uma pessoa que está querendo começar agora na área de inovação? Eu volto aqui com os redatores. Os relatores. Acho que é isso, assim, curiosidade, realmente pensar fora da caixa, não achar que tem aquilo de sempre, né? Não tem pergunta errada, não tem certo, não tem errado. Se arrisca, ouse, arrisca. Coragem, né? Erra, porque se não está errado é porque está fazendo algo mal.
Bom, pessoal, queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. O papo foi ótimo, a gente ultrapassou 1 hora de papo. Olha, a gente achou que ia falar meia hora. E queria falar aqui para você que está assistindo, seja no YouTube ou nas plataformas de áudio, mande seus comentários, suas perguntas e até o próximo episódio. Obrigada. Obrigada. Valeu, pessoal.